ministração de palavra. Tem um outro microfone? Você está com outro? Já está com o microfone aí? Amém. Glória a Deus. Dia 12 de junho é comemorado o Dia dos Namorados. E no momento de fazer a escala, Senhor, e agora? Os casais vão tudo, né? Passear, comemorar com o esposo, comemorar com a esposa, com o noivo, com a noiva, com o namorado, com a namorada. Mas o culto não pode deixar de ter. E pensamos nessa estratégia, o Senhor ministrou algo no meu coração e compartilhei pouca coisa com a missionária Kátia. E ela ali foi desenrolando algumas coisas também. Ela vê se é isso. Eu falei assim, pode ser isso. Porque o propósito é falarmos de família. Quem tem família aí? Uma pergunta até bem ilógica, né? Todos nós viemos de uma família. Mas conviver em família é fácil? Diz aí para mim. Não, né, Valéria? Valéria, ó. Né? Diaconisa Gilda, é fácil viver em família? Não é fácil. Somos próximos, temos os nossos cônjuges, temos os nossos filhos, vem os irmãos, vem genro, vem nora, vem netos, e vai crescendo, a família vai aumentando. Só que, na proporção em que aumenta os números, também se aumenta as dificuldades. Só que, muitas das vezes, nós focamos apenas nas dificuldades que surgem no meio da família. Só que a família é um projeto de Deus. Você pode dizer isso? Família é um projeto de Deus. E minha esposa aceitou ministrar junto comigo. Já tem alguns anos que a gente não fazia isso. E a gente costuma falar bastante, mas pode ficar tranquilo que antes de meia-noite a gente sai daqui hoje. Brincadeiras à parte. Mas nós queremos ministrar sobre família. Eu vim de uma família um pouco desestruturada. Sim. Meu saudoso pai era do Nordeste, veio para o Rio de Janeiro para conseguir uma vida melhor. Só que ele mesmo não buscou isso. Mesmo estando no Rio de Janeiro, trabalhou como motorista, era um homem inteligente, apesar de não ter grandes estudos, mas ele pegava as coisas muito fáceis, ele lia bastante, era inteligente, mas tinha um vício que... misericórdia. Para quem o conheceu, né, Diaconisa Madalena? Ele bebia. E quando ele bebia, ele ficava insuportável. Até que nos seus últimos dias de vida, ele pôde se encontrar com o Senhor. E eu creio que ele foi salvo em Jesus. Minha mãe também veio do Nordeste para conseguir algo melhor no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eles se conheceram. Meu pai era motorista de uma determinada casa e minha mãe trabalhava como empregada nessa casa. Ali os olhinhos brilharam de um para com o outro, se conheceram, se relacionaram. Teve a minha irmã mais velha, Adriana, que tem muitos que conhecem aqui. Depois de 5 anos, nasceu Ivan Batista dos Santos. Só que meus pais foram casar muito depois. Eles já moravam juntos, tiveram filhos juntos e foram casar bem depois. Quando minha mãe estava grávida da minha irmã caçula, que eles decidiram ir no cartório e casar. Não eram crentes, nós não conhecíamos ao Senhor. E casaram, porque ele tinha na mente que se ele casasse ia dar ruim. E não é isso que muitas pessoas pensam? Se eu casar, não vai dar certo. Vamos viver juntos, a gente está bem juntos, mas se a gente for no cartório, fazer uma cerimônia de casamento, vai dar ruim. E meu pai tinha essa ideia. Eu não lembro qual foi a razão dele ter casado no cartório. Eu me lembro do cartório, foi no Alcântara. Eu tinha uns 4, 5 anos de idade. Estava todo arrumadinho, do lado da minha mãe. A Adriana toda arrumadinha. Tinha uns 9, 10 anos do lado do meu pai. E ali teve o casamento no papel. Só que na cabeça dele mudaria. Só que apesar dos trancos e barrancos, minha mãe decidiu não desistir do casamento. Entre trancos e barrancos, minha mãe não desistiu do casamento. Dali conhecemos ao Senhor. Eu fui o primeiro da minha casa a conhecer Jesus, 8 para 9 anos de idade. E ali Jesus entrou na nossa família. Aquilo que era um peso, que era complexo demais, que era difícil, tornou mais fácil porque Jesus entrou na casa. Jesus entrou na família. Quem vê o pastor Ivan assim hoje,
com o título, muitas das vezes, cheinho de Deus, não sabem das histórias de família que eu já enfrentei. Muitos conflitos. Eu me lembro que uma vez, num casamento de um filho de um pastor da igreja que nós congregávamos, meu pai chegou tão bêbado em casa, que eu fiquei preocupado. Eu estava na festa de casamento, mas preocupado com a minha mãe que ficou em casa. E quando eu cheguei em casa, estava querendo surgir uma discussão, meu pai querendo agredir minha mãe, coisa que ele nunca tinha feito. E foi ali uma guerra, foi ali uma luta. Ele, como estava muito bêbado, ele não conseguiu reagir para agredir fisicamente minha mãe, para a glória do nome do Senhor. E essa cena não se repetiu mais, e aquilo ficou na minha mente. Quantos traumas eu e você carregamos, não é verdade? Sejam de famílias que não eram cristãs, sejam de famílias que já eram cristãs. Normalmente eu e você carregamos alguma coisa que nos traumatiza, que nos causa dor, mas Jesus está entrando na sua família. Eu quero melhorar isso. Jesus já entrou na sua família. E por Jesus entrar na sua família, Ele já está realizando grandes coisas. Mas de repente você diga: minha família não é aquela família do comercial da Quali, tudo tão bonito, tudo tão organizado, um entende o outro, um mais lindo do que o outro, um sorriso mais belo do que o outro. Pode até não ser a família do comercial da Quali, mas que é a família que o Senhor projetou para as nossas vidas, ela é. Você pode declarar isso: a minha família é um projeto de Deus para a minha vida. E eu creio, irmãos, que nesse declarar profético, cadeias estão sendo quebradas no meio da nossa família nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. E o Senhor foi tratando, e o Senhor foi cuidando. E eu achava que não teria condições de ter uma família, porque a minha família era tão desestruturada, apesar dos pesares, por causa do vício de bebida. E meu pai bebia, ele não agredia minha mãe fisicamente, apesar de ter tentado uma vez, mas ele agredia verbalmente, eram coisas terríveis. Ele não xingava de todos os nomes, mas ele a inferiorizava, porque ela não sabia ler. Ela tinha outras dádivas, outros dons, mas não sabia ler. E ele se aproveitava disso e pegava a ferida dela. Mas glórias ao nome do Senhor, que ela também conheceu Jesus. E apesar das dores, o Senhor trouxe alívio. O Senhor trouxe alívio. Eu creio que o Senhor trouxe alívio. Apesar dos pesares, mas o Senhor trouxe alívio. Até que chegou um momento em que Deus fez promessas. Senhor, mas eu não tenho condições de ter uma família. Foi uma luta comigo mesmo. Alguns aqui conhecem minha história. E ao entrar na igreja evangélica Conquistando a Vitória no ano de 2004, o ano de perdas, em que sofri muitas perdas, mas é necessário perder para ganhar. Nesse ano perdi algo da minha vida sentimental, perdi o pastor da igreja. Meu Deus do céu, foram muitas perdas nesse mesmo ano de 2004. Mas sentadinho ali atrás, nas cadeiras de plástico brancas, a pastora Lucileide ministrou uma palavra e eu tomei posse dessa palavra de Naum. Não lembro o capítulo agora, mas o versículo diz o seguinte: a angústia não se levantará por duas vezes. Irmãos, eu tomei posse dessa palavra. A carapuça serviu, a pastora ministrando aqui, eu sentado lá atrás, era apenas um membro da Conquistando a Vitória. E o Senhor usou uma irmã, que hoje já não congrega mais com a gente, ela é viva ainda, e ela declarou uma mensagem profética para a minha vida: o Senhor vai honrar a tua vida. Na época eu não era pastor, só era membro da igreja. E eu tomei posse daquilo, e foi uma luta, porque já havia vivido traumas. Conheci missionária Kátia, que também tinha alguns traumas de relacionamentos. Era um olhando assim para o outro, meio que desconfiados um do outro. Conversamos. Depois de um ano que a gente foi oficializar o namoro, porque eu comecei a trabalhar e me ausentei da igreja devido ao horário de trabalho, vinha na igreja de 15 em 15 dias, acredita nisso? A pastora se lembra disso, né? Na época eu já estava como evangelista da igreja e não tinha condições de namorar. Não tinha condições de namorar.
Até que chegou um momento que depois de um culto na casa do diácono Estevão, tomei coragem. A angústia não vai se levantar por 2 vezes. Diácono Estevão e diaconisa Renata. O culto de aniversário, depois do culto, é hoje, Senhor. É hoje, com muito medo ainda. E começamos a namorar. Quando conversamos com sogra nesse mesmo dia, aí ela falou algo para mim, não sei se ela se lembra: antes tarde do que nunca, né? Eita, meu Deus, já levei o ar. Isso foi em 2018. Em 2019, em agosto, nós noivamos. E em janeiro de 2010, não, estou trocando, né? 2008 nós começamos a namorar. 2009 nós noivamos em agosto. 2010 nós casamos. Eita, meu Deus, eu trocando tudo. O tempo já passou tanto. Casamos para a glória do nome do Senhor. Deus pôde prover muita coisa. Na época eu era desempregado. E Deus pôde prover, irmãos, todas as coisas. Você acredita em milagres? Eu só tinha a casa vazia. A casa vazia. O resto, o Senhor providenciou tudo para a glória do nome do Senhor. Providenciou tudo. E em Gênesis, no capítulo 12, o Senhor fez uma promessa a Abrão. Ainda se chamava Abrão. E um dos versículos, se não me falha a memória, é o versículo 3 de Gênesis 12. O Senhor fez uma promessa a Abrão. Ele chamava-se ainda Abrão. E no versículo 3, só quero ler a última frase, porque eu e você estamos incluídos nessa bênção. Eu e você estamos incluídos nesse pacote de bênçãos. Gênesis 12, verso 3, que diz assim, podemos ler? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem está incluso nesse pacote, nesse combo de bênção? Meu Deus, a minha família está inclusa. A tua família está inclusa. Ainda que hajam divergências em alguns momentos, há embate de filha com mãe, há embate de pai com filho, há embate de sogra com nora, há embate com genro com sogro, há embate muitas das vezes, mas nada disso anula o decreto das bênçãos de Deus sobre a nossa família. Há um decreto de Deus sobre a minha família, há um decreto de Deus sobre a sua família. E eu nunca tinha sonhado em ser pai, que para mim era mais complexo que o próprio casamento. Porque adultos se viram, mas criança, para mim, eu não sonhava em ser pai. Difícil isso, né? Eu, antes que minha esposa tenha algum problema, já vou me convencer de que não desejo ser pai. Tem homens que sonham, não, vou ter um menino e ele vai torcer para o Fluminense. Eu vou ter um menino e vai torcer para o Flamengo. Tem flamenguista aí? Eu não tinha esse sonho. E conversamos. Kátia esperou no Senhor 38 anos. Eita, meu Deus, estava na beira do tanque. Há 38 anos, bebê a calhar. Brincadeiras à parte. E nós casamos, ela tinha 38 anos. Olha, não dá para esperar, a mulher não pode esperar muito. Vamos tentar. Se vier, foi a vontade do Senhor. Se não vier, vamos entender que Deus não quer e nós não vamos fazer tratamento, não vamos fazer nada. Depois de uns 3 meses, 3, 4 meses, ela desconfiou e veio o resultado da gravidez. A gravidez foi tranquila. Na época eu não dirigia, só ela que dirigia. Indo trabalhar em Tambi, dirigindo de carro, que era o Corsinha, aquele Corsinha 96. Deu problema várias vezes na estrada. Eu trabalhando. E Deus cuidou de toda a gestação. Para a glória do nome do Senhor. Temos a nossa filha saudável. Para a glória do nome do Senhor. Deus nos deu uma filha. Deus nos deu uma família.
A partir do momento que eu e a minha esposa decidimos casar, nós formamos uma família. A partir do momento que você se uniu ao seu esposo, se uniu à sua esposa, você construiu uma família. Ou seja, Deus construiu para você, não é verdade? Deus construiu para nós uma família. E no Salmo 128, 127, 128, há um declarar das bênçãos de Deus sobre as famílias. No Salmo 127, 128, há um declarar de Deus, das bênçãos de Deus sobre as famílias. Na palavra introdutória, eu li sobre o amor, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que ressalta sobre o amor. O que fez me aproximar da missionária Kátia foi um sentimento que começou a surgir no meu coração pela vida dela. E nós lemos aqui na palavra introdutória, como eu disse, a espada já estava cortando desde o começo do culto. Porque o amor tudo espera, tudo sofre, tudo crê. Ela, por me amar, ela me aceitou mesmo desempregado. Ela poderia... Jesus, vou botar a fila para andar. Ela poderia, seria uma opção dela. Vou botar a fila para andar. Mas por causa do que Deus colocou no coração dela, ela acreditou que Deus tinha algo para as nossas vidas. E Deus está fazendo. Estamos num novo processo, mas Deus está fazendo. Deus está fazendo. E no Salmo 128, oh Deus, aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Você acredita nisso? Se você teme a Deus, diga: se eu temo a Deus, mais forte, se eu temo a Deus, eu sou abençoado na minha família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se você teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, você é mais do que feliz. Se engana aqueles que pensam que nós não somos felizes, mas nós somos mais que felizes porque temos temido ao Senhor e andado nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Olha aí as mulheres, olha a promessa de Deus sobre a vida das nossas esposas, da minha esposa, da tua esposa. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Em João 15, o próprio Jesus disse: eu sou a videira. Achei isso lindo. E aqui no Salmo, a mulher comparada como a videira frutífera. Mulher, você pode dar um glória a Deus aí? Eita, meu Deus, que coisa forte. Os teus filhos como plantas de oliveira. De onde se extrai o azeite? Da azeitona, que é gerado aonde? Na oliveira. Olha para o teu filho e veja a unção de Deus na vida dele. Olha para a tua filha e veja a unção de Deus na vida dela, porque os nossos filhos são como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E ainda há uma promessa, há longevidade para a oliveira. A oliveira, ela dura mais de 1000 anos e continua produzindo. Haverá longevidade na vida dos nossos filhos e eles continuarão produzindo para a glória do nome do Senhor, frutos de excelência. E em João 15 a palavra do Senhor declara: sem mim nada podeis fazer. Os nossos filhos sem o Senhor nada poderão fazer. Se você tem algum filho que ainda não serve ao Senhor, descansa o teu coração, porque o Senhor já está batendo na porta. Não haverá rejeição de convite, haverá aceitação, e o teu filho será como planta de oliveira à roda da tua mesa. Você pode glorificar o Senhor? Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha para tua esposa e diga: eu sou abençoado. Olha para os teus filhos e diga: eu sou abençoado. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará. Diga comigo: o Senhor me abençoará. O Senhor me abençoa. E eu verei o bem. Mais forte: eu verei o bem
da minha família, em todos os dias da minha vida. Diga: minha família está crescendo em Deus. Ao você declarar essas palavras proféticas para a tua vida, para a tua família, cadeias estão sendo quebradas. Cadeias estão sendo quebradas, porque a unção de Deus está sendo derramada sobre a tua vida nessa noite, e essa mesma unção alcança o teu lar, e essa mesma unção alcança a tua família, porque como nós cantamos aqui, nesse lugar o inimigo não tem vez, na tua casa o inimigo não tem vez, porque ali na tua casa, no teu lar, Jesus é o grande rei. Quem recebe essa palavra nessa noite? E o Senhor nos deu heranças. Os nossos filhos são heranças. Às vezes, em algumas situações que eles aprontam conosco, meu Deus, para que eu fui tê-lo? Para que Jesus me deu? Peça perdão ao Senhor, querido, porque na verdade é um decreto da palavra de Deus. Os nossos filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, galardão do Senhor. Tem noção? Herança e galardão. Olha para o seu filho e comece a declarar: eu tenho herança, eu tenho galardão, e não é de qualquer um não, é do próprio Senhor. Olha para a tua filha rebelde, para o teu filho que está aprontando, para a tua filha que está aprontando, e diga: eu estou até vendo isso, mas a palavra de Deus me decreta herança e galardão. Minha filha, você é herança e galardão de Deus na minha vida. Meu filho, você é herança e galardão de Deus na minha vida, e você verá como o inimigo perderá as forças dele na vida dos nossos filhos, porque eles são herança e galardão do Senhor sobre as nossas vidas. Quem recebe essa palavra nessa noite? Mas tudo isso nós só conseguimos romper, vencer, conquistar através do amor. Na primeira carta, João, já estou encerrando minha fala aqui, deixa ela falar. Na primeira carta, João, no capítulo 4, versículo 8, João declara que Deus é amor. Repita comigo: Deus é amor. E o que eu sinto pela missionária Kátia é o que Deus é. Gente, uma vez o Senhor ministrou isso no meu coração, achei isso tão forte. O que eu sinto pela minha filha é o que Deus é. O que você sente pelo teu marido, amor, é o que Deus é. Às vezes dá um ranço, né? Mas resumindo tudo que você sente pelo teu marido, que te fez se unir a ele, é o amor. Você tem o que Deus é. Vocês, esposo, o que você sente pela sua esposa, o que você tem no seu coração, é o que Deus é. Então toda vez que o inimigo tentar fazer ruaça dentro do teu lar, bata em retirada em nome de Jesus, porque o que está no meu coração, o que eu tenho é o que Deus é, e Deus é amor. E nós lemos um livro, ouvimos um audiobook, foi até uma indicação que a missionária Kátia, não sei se ela vai falar, não sei se vai dar tempo dela falar, mas eu só vou resumir aqui. O título do livro é Ame como se nunca tivesse sido ferido. Quando ela recebeu essa indicação do livro, o título já me chamou a atenção. Ame como se nunca tivesse sido ferido. Como assim, gente? Às vezes temos divergências, podemos um ferir o outro, mas o que prevalece? O amor precisa prevalecer. É a história de um pastor norte-americano que liderava uma grande igreja, uma família com 4 filhos, esposa e 4 filhos. E a filha mais velha vira o cabeçote, casa sem comunicar aos pais, sai de casa, casa sem comunicar aos pais. E quando os pais ficam sabendo, o casamento já tinha acontecido, eles não conheciam quem era o genro. Aquilo feriu tanto o coração daquele pastor, que liderava uma igreja que já estava bombando na época. E o Senhor ministrava no coração dele: ame como se nunca tivesse sido ferido. E ali o livro tem histórias emocionantes. E resumindo, como Deus nos ama? Deus me ama como se eu nunca tivesse ferido a Deus. Não é? Quem concorda comigo? Deus, Ele me ama, Deus, Ele nos ama como se nunca tivéssemos o ferido.
E olha que já aprontamos poucas e boas, hein? E mesmo assim Deus permaneceu nos amando. O Senhor permaneceu nos amando. E assim deve ser com a nossa família, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos genros, com as nossas noras, com os nossos netos, com os nossos bisnetos. Ame como se nunca tivesse sido ferido, porque você verá resultado disso. A sua família louvará o Senhor, a nossa família exaltará o nome do Senhor, a nossa família apregoará que Jesus é o Senhor da casa. Você toma posse disso nessa noite? Missionária Cátia. Paz, irmãos, amém? Ele tinha dito para mim, eu vou dar uma introdução e o resto é contigo. Qual o resto? Não é não? Ele diz, a introdução dele. Eu falei assim, eu acho que eu vou voltar para casa com a minha folhinha de minha cola. E tá bom também. Porque ele foi muito sério. Eu falei assim, não, ele não queria nem ler, não queria nem ver. Não, é contigo, é contigo. Eu falei, tá bom. Mas eu escrevi alguma coisa e dividi para ele também. Mas eu quero passar alguma coisa que eu achei interessante para nós. Eu pensei assim, a gente nunca tinha pensado em fazer esse tipo de coisa. Mas achei legal. Acho que a gente não sei se a gente seria a família para, sabe, o nosso jeito de, para estar ministrando a família assim, a casar, etc. Mas aqui estamos. Irmãos, eu vou usar minha cola, que eu ando muito cansada e eu esqueço. Para quem não sabe, hoje agora eu estou trabalhando também de tarde, então meu tempo está mais curto. Então, mas a família ela tem importância, sim, muito especial para Deus. Às vezes as pessoas pensam que não, e o mundo está declarando isso que não. Mas se você olhar o contexto bíblico, Deus não fez nada sem família. Deus não fez nada sem família. Quando Ele criou todas as coisas lá em Gênesis, Deus criou pensando numa família. Ele fez tudo paulatinamente, dia após dia, e no final Ele vai e cria o homem. A Bíblia diz que Ele soprou, né, nas narinas ali e deu sopro de vida ao homem. E Deus falou, não está legal, não está bom sozinho. Precisa de alguém que seja idônea. E Deus vai lá, cria a mulher, estabelece uma família e dá a eles condições de gerar. E para tudo, Deus fez o que para o homem? Na verdade, Deus ele preparou tudo antecipadamente para o homem. Ele preparou céu, luminares, tudo para dar para o homem. Botou o homem, agora cuida. Honra o que eu te dei. Foi lá e fez a mulher e deu condições deles se multiplicarem. Tudo Deus fez visando e acreditando na família. Queridos, se Deus acredita na família, por que eu e você não vamos? Quando Deus estabeleceu a família ali em Gênesis, é porque Ele acreditava naquilo que Ele estava fazendo. Eu tenho o hábito de dizer que Deus não é doido. E Ele não é doido. Ele não é doido para criar algo para ser um fracasso. Se você olhar todo o contexto da Bíblia, quando é que Deus criou algo para fracasso? E uma das primeiras coisas, estou tirando essa parte da criação assim. Ele formou uma família no Éden. E indo adiante, eu quero mostrar para nós a importância da família para Deus. Ele vai chamar Abraão como pastor leu, sai da tua terra, da tua parentela, vou te mostrar. E fez e separou Abraão e falou, de ti, através de você, por meio de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Vem Noé também, quando Deus chama Noé, meu Deus, antes, né, ainda de Abraão, quando Deus separou Noé, Ele não chamou Noé sozinho, gente. Deus chamou Noé e a esposa e a família de Noé, as noras e os genros, os filhos e as noras, estavam lá. Os 8 entraram na arca, juntamente com os animais. Deus prioriza a família.
Mesmo quando Deus tirou Ló, né, lá de Sodoma e Gomorra, ele chamou a família de Ló. Ele não chamou Ló sozinho. A mulher de Ló que olhou para trás. Chamou até os genros, que ainda iam se casar com a filha deles, com as duas meninas dele. Os genros também foram chamados, porque havia um propósito de família. Eles é que não quiseram ir. Eles é que não acreditaram na promessa. Eles é que não acreditaram na visão de Deus. E as filhas fizeram besteira. Mas Deus chamou família. Volto a falar, se Deus, Ele acredita na família, por que eu e você não vamos acreditar? Como disse o pastor, a gente vive coisas e circunstâncias que seria muito mais fácil virar as costas. Seria muito mais fácil deixar para lá, abandonar. Dada as batalhas e dificuldades, os problemas, vamos falar a verdade, a gente tem vivido, as famílias têm vivido situações que às vezes era muito mais fácil o marido pegar e viver a vida dele, a mulher viver a vida dela e deixar tudo para lá. Seria menos problemático, aparentemente. Mas Deus tem algo marcado quando gerou o homem no ser humano. Deus fez o homem para viver em família. Eu falei para vocês, estou esquecendo alguns textos, a palavra diz em Salmo 68:6 assim: Deus faz que o solitário viva em família, porque Deus não nos fez para sermos solitários. Deus nos fez para vivermos em família. Quando Deus ele trata da salvação, Ele trata na individualidade. Mas quando Ele trata das demais coisas, Ele trata em família. Tanto que a igreja, ela é tida como uma família também. E a gente vê o próprio Deus, eu sei que não está no meu script aqui, a gente vê aqui o próprio Deus, ele não era só. A gente tem um Deus trino, na verdade um Deus triuno, não é verdade? E Ele diz, ainda não está bom, eu quero mais. E Deus falou, eu estou satisfeito só com eu e não, eu quero mais. Foi lá, fez um boneco lá e formou o homem, deu vida para que ele gerasse e multiplicasse e fôssemos uma grande família para Deus. Amém? Entender o propósito de Deus nos ajudará a discernir o valor que Deus dá para a família. Como disse, devido a alguns problemas, seria muito mais fácil, muitas das vezes, virarmos as costas e desistir. Filho em drogas, filhos em situações, esposa às vezes com problema, esposo com problema. Situações muito complicadas às vezes de se lidar e de se tratar. Seria mais fácil. Mas como Deus, desde que instituiu a família, Ele mostra que há valor para a família, para Deus. E biblicamente não são poucos, se a gente observar os versículos, os mandamentos da palavra no que tange a família. Os 10 mandamentos, por exemplo, ele fala sobre honrar pai e mãe, fala de não cobiçar a mulher do próximo, fala de não adulterar. Só aí nos 10 mandamentos, nesses 3 que eu falei, a gente vê que há proteção de Deus na família. Por que honrar pai e mãe? Para proteger a família. Por que não cobiçar a mulher do próximo? Para proteger a família. Por que não adulterar? Para proteger a família. Se todos nós ousássemos a obedecer os mandamentos da palavra de Deus, no que tange ao cuidado e o zelo de Deus para com a família, nós não estaríamos vivendo, infelizmente, o caos familiar que estamos vivendo hoje. Porque eu cuidaria da minha casa, eu honraria o meu esposo o tempo todo, eu honraria e respeitaria e vice-versa a minha filha e marido. Mas também eu respeitaria a sua família. Porque o que eu não quero de ruim para mim, eu não vou querer para a sua. Aí eu não cobiço, aí eu não furto, aí eu não roubo, aí eu não mato, aí eu não violo os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz que os filhos devem recompensar os pais.
Ainda bem que eu não dei o texto, senão a gente não ia parar. Lá em 1 Timóteo 5,4, diz que os filhos devem recompensar os pais que criaram. Antes de tudo, os filhos devem cuidar de seus pais. Muitos, infelizmente, até dentro da igreja, acham que é a igreja que tem que cuidar dos pais. A igreja, ela dá um suporte. Mas quem tem que cuidar é os filhos, como honra de tudo quanto os pais já fizeram por eles. Os pais devem tratar e criar bem seus filhos. Em Efésios 6,4, 1 Timóteo 3, 4 e 5. Vai dar tempo da gente ler. Mas a Bíblia diz que os pais devem criar bem seus filhos e tratá-los bem. Amá-los, respeitá-los, não levantar a ira, diz Efésios, não levantar a ira dos filhos, não tratá-los de tal maneira que eles fiquem iracundos ou vice-versa. A Bíblia também diz que o marido deve amar a sua mulher e honrá-la e tratá-la de forma correta, como Cristo ama a igreja. Mas quantos às vezes não honram, não valorizam, não cuidam, mas querem ser amado, cuidado e respeitado. Querem que a mulher, ela assuma a sua posição de submissão, mas não respeitam. Não honram, não valorizam, não dá a ela a posição de auxiliadora, de amiga, de companheira. Muitos homens, infelizmente, dão quase à mulher a condição de escrava. Infelizmente, isso acontece. Mas também a Bíblia diz que a esposa deve respeitar e se submeter ao seu marido. Quantas hoje, infelizmente, nessa era do feminismo, estão perdendo a sua feminilidade, se é que saiu a palavra certa. Estão perdendo, porque querem ser igual ao homem. Mas quando, às vezes, elas querem ali que o homem faça dê um lugar para ela no banco do ônibus, dê uma possibilidade. Aí ela quer ser diferente. Aí ela acha que... Só que ela já está tão igual que o homem está vendo a mulher igual. Com a mesma força, com o mesmo tudo. Mas não foi assim desde o princípio. E não é assim. Porque nós que servimos ao Senhor, nós sabemos o nosso lugar. E eu aprendi que ser submissa é estar debaixo, estar numa submissão, estar na missão dele, juntamente com ele, acompanhando a missão dele. E a estar ao lado é aquela mulher que é idônea. É a mulher que coopera, que ajuda, que levanta. Porque Deus deu isso à mulher. Essa condição de levantar o marido, de animar, de dar, não, tá ruim, mas vai dar certo. Tá vendo tudo negro, mas eu tenho certeza que um pontinho branco está aí em algum lugar, a gente vai achar. Deus deu isso para a mulher, para levantar. Mas eu sei que muitas das vezes é muito difícil quando você não tem. Eu sei que alguém pode falar, e eu já ouvi isso também, como esposa de marido, de pastor. Muito fácil falar para você. Você que tem marido crente, que já casou, né? Com homem crente, que seu marido é pastor. Mas eu conheço muitos pastores aí que batem mulher. Eu conheço muitos pastores que adulteraram. Não é questão de ser pastor. É questão de ser homem de Deus. É questão de ter caráter. É questão de honrar a aliança que foi feita. E para não demorar muito, eu já quero entrar nesse detalhe, vou dar uma pulada aqui, devido ao tempo. Eu quero, antes disso, falar uma coisa, já que eu falei. Já teve vezes de eu ficar muito irritada em casa, gente. Muito irritada. E ele nem sabe, porque eu prefiro não falar. Muitas das vezes. Porque eu penso assim, eu me lembro que um dia eu estava na pia, eu não me recordo que eu estava tão chateada. Acho que ele nem imagina. Eu falei assim, Cátia, olha só. Eu chateada. Você vai largar ele? Você vai abandonar o seu casamento? Você vai jogar tudo por alto?
Aí eu respondi para mim mesma, estava lavando louça, me lembra, eu só não lembro o que houve. Não, então toma vergonha na cara, deixa isso para lá. Vai mudar o quê? Ficar jangada, iracunda, chateada. Nada, não adianta nada. Aí quando ele chegou de noite, estava tudo normal já. Porque vai adiantar o quê? Gerar problema, se aborrecer, zangar, vai adiantar o quê, gente? É o tempo de ficar chateada e o tempo de deschatear. Não. Deschatear. Não é verdade? Então eu tomei essa decisão na minha vida. Ele não é perfeito, eu menos ainda. E vice-versa. Temos os nossos defeitos para lá, somos muito diferentes. Muito diferente mesmo, em muita coisa. Mas a gente vai se adaptando. A gente vai se ajustando. Eu sou do dia, ele é da noite. Eu gosto de água, tomar banho de água muito quente. Ele não gosta. Ele gosta de comida queimando a língua. Eu não gosto. Adoro. Eu não sei, café pelando, comida pelando. Ai, meu Deus. Fica assim, ó. Que eu só descobri depois de 5 anos de casada. Que foi que ele me contou. Eu já tinha 5 anos de casada, quando ele disse para mim que só gostava de comida pelando. Eu falei, mas agora que você me fala isso? Depois de 5 anos? Né? Falei isso para ele. Então, nós somos muito diferentes. Eu gosto de dormir cedo. Hoje eu já durmo um pouco mais tarde. Mas 10 horas eu estou pelas tamancas, como dizia minha mãe, tá aberto. Como ela diz. Ele... Isso é de família, são todas elas assim. Ele vai dormir 1, meia-noite, 2 horas. Quantas das vezes eu sequer vejo ele dormir? Porque eu estou apagada. É assim. Eu levanto cedo, 5 da manhã. Normalmente, quando eu não trabalho, eu não levanto 5. Mas levanto cedo. Ele não, porque dorme tarde. Eu funciono muito bem de manhã. Ele funciona de noite. Mas a gente vive bem. Por quê? A gente aprendeu a se adaptar. A gente aprendeu que vale a pena. Que vale a pena. Ainda tem algumas dificuldades? Sempre tem, gente. Quando não vai ter? Quando Jesus voltar, a gente está no céu. Mas até lá, vai ser um adaptando o outro. Sabe por quê? Porque você muda e eu mudo. Eu tenho a peninha dele. Nesse processo de menopausa, que triste. Como sofre. Só Jesus na causa. Jesus está dando graça. No início, o meu corpo esquentava tanto com esse calor aí, que ele não podia botar a mão, encostar a mão em mim. Quando eu senti o calor vir, eu já começava a rir. Era certo que até a mão não dava para ficar no meu... Eu costumava botar a mão, né? A gente sempre costuma dormir abraçado. Não muito porque a gente sente calor, mas sempre põe a mão no outro. A gente tem essa coisa de toque, né? A gente tem. E mesmo em casa, no sofá, vendo televisão, minha filha está aí. Geralmente eu sento numa ponta, nós temos um sofá de 3 lugares, só que pequeno. Geralmente ele fica numa ponta porque eu só sento com as perninhas para cima, né? Porque eu sou muito grande. Então eu sinto muita dor nas pernas, então minhas perninhas ficam em cima do sofá, como a minha mãe. Então ele senta numa ponta e eu na outra, mas comumente a gente está sempre se tocando. Coloca a mão no outro, está vendo televisão, está mexendo a mão na mão do outro. É comum isso acontecer na minha casa. O que não isenta, às vezes, não achar legal uma coisa aqui, outra coisa ali. O que não isenta. Mas a gente vai se acertando. Também não precisa viver dando bronca. Precisa se reconhecer que há um momento. É um momento disso, é uma notícia mal colocada, é alguma situação que aconteceu, ou é a gente mesmo que provocou e reconheceu que provocou. Então, isso é adaptável. E o Espírito Santo, ele tem assim, um poder, sabe, de fazer essa mistura e de fazer dar certo. Faz dar certo. Gente, é coisa de Deus, né? É coisa de Deus, gente. Vamos lá, porque a hora já passou, mas eu quero muito trazer isso para vocês. Senão vocês vão querer saber. Vão ficar aí, o que esse bombolô está fazendo aí? Eu tenho certeza que querem saber. Não é?
Tá todo mundo esperando. Se eu cortar agora, já 9:06. Eu vou adiantar então. Tinha mais, mas vamos lá. Eu quero falar um negócio interessante aí para fazer ainda. Sobre aliança. Quando a gente casa, a gente faz uma aliança. Eu trouxe aqui algumas coisas que eu achei até na internet mesmo, do que significa aliança. Aliança é o ato ou efeito de aliar-se. É um pacto, é um ajuste, um acordo. É a união harmoniosa de coisas diferentes entre si. Oh, amei isso. É a união harmoniosa de coisas diferentes entre si. União entre duas ou mais entidades em prol de um objetivo comum, podendo ocorrer entre pessoas, empresas, sociedades, partidos, países e etc., assim como há entre nós e nosso Deus. Aliança, ela remete a um relacionamento de proximidade, de intimidade e de união. Fazer uma aliança com alguém é como fazer um acordo, um contrato de que o casal compartilhará os mesmos valores, por exemplo, cuidado mútuo, amizade, fidelidade, companheirismo. A aliança também, ela é circular. E o circular, ele simboliza, o círculo, né? Ele simboliza a eternidade, não tendo início e não tem fim. E é para sempre. O ciclo de um casal que se inicia e não se finda. Depois eu volto nisso. A aliança, ela é feita de ouro. A nossa agora, né? Se você for ver a história, não vai dar aqui. Também não anotei tudo. A aliança, ela é de muito tempo. Ela é dos gregos, dos romanos, veio trazendo umas mudanças. Ela já foi achada muitos anos atrás, lá no século IX, como um pacto feito de pedra, feito de outros materiais mais fortes. No início ela era feita assim, tipo de um tecido, mas para ela permanecer por mais tempo, começou-se a usar materiais mais duráveis, e até chegar na nossa cultura da aliança de ouro, que é a mais usada comumente. Porque o ouro, ele é um material maleável, ele é bom para se modelar, ele tem essa facilidade quando ele é trabalhado. Então, o ouro é um metal nobre que chama atenção por sua maleabilidade, sua cor e o seu brilho. O casamento, ele precisa ser maleável. Eu preciso ser maleável com o Ivan precisa ser maleável comigo, e nós precisamos ser maleáveis com a nossa filha, e vice-versa. A aliança no casamento, ela precisa de cor, precisa ser colorida. Gente, coisa inchar a vida é tudo aquilo só monocor. Hoje tem os degradês da cor, né? Mas mesmo assim, tá aquela coisa monocor. Uma foto antiga, que a gente diz preto e branco. Ali tem cinza, tem tudo naquela foto. Mas a gente diz preto e branco, já viram isso? Porque são tonalidades que vai... Mas basicamente ela está quase monocor ali, né? Quase. Mas coloca uma corzinha ali. Já vi uma propaganda assim, tudo branco. Aí botou, como eles gostam das mulheres aparecerem lá, botou uma mulher com uma roupa vermelha. Como destaca? O casamento precisa ser destaque em cor. Ele precisa ter... ser alegre. A alegria remete à ideia, as cores remetem à ideia de alegria. Mas como fazer isso? Depende de você e dele. Depende de você e dela. Quem vai trazer cor ao casamento são vocês. Você não tem que esperar que a pastora, ou um psicólogo, ou um outro venha trazer cor ao seu casamento. Você que tem que ver. Quando você perceber que ele está ficando monocor, você vai lá e vai colocar, ou bicolor, você vai lá e bota mais uma coisinha, faz algo diferente, faz alguma coisa que seja uma palavra, não precisa ir gastar dinheiro, dá uma palavra, fala uma palavra de carinho, fala alguma coisa que possa trazer essa cor no seu casamento. O ouro também, ele foi escolhido pelo brilho, o casamento possa brilhar. Quem não quer
essas características no casamento? Quem não quer manter essas características no casamento? Porque lá no começo, geralmente é mais maleável, no começo, né? Tem cores, aliança nova, brilha que só. Mas às vezes a aliança ela perde brilho, né? De vez em quando a minha também já está precisando polir. A gente faz o quê? Tem que ir lá dar uma polida. Olha aí, de vez em quando assim, principalmente quem trabalha algumas coisas que mancha, que suja, né? O sabão também faz isso, os produtos que a gente usa, né? Tira um pouco do brilho. Vez por outra precisa de polir. Vez por outra nós precisamos polir o nosso casamento também. Vamos lá para eu poder encerrar. A cor dourada, também, por ser um metal, ele não reage com quase nenhum outro elemento químico e é de altíssima durabilidade, que não oxida e nem causa irritação na pele. A aliança não deve causar irritação na gente, o nosso compromisso, o nosso casamento. A aliança ela não deve enferrujar, ela não deve se acabar, porque a Bíblia diz, como foi lido também pelo pastor, que o amor, ele não morre, ele não falha. Quem falha somos nós. Quem dá oportunidade, abre brecha para a falha, sou eu e você. Com as nossas atitudes. Quantas das vezes? O amor, o ouro, eu gostei disso, ele não reage com quase nenhum elemento químico. Isso me fez lembrar que o meu casamento, a minha aliança, tem que reagir com ele. Não tem que ter nenhum outro elemento aqui. Além de Deus, e eu estou falando humanamente, eu não tenho que ter um terceiro elemento para eu reagir. Eu tenho que reagir com ele. E se a nossa reação não está muito boa, nós temos o nosso Deus, que é Pai. Como disse Luísa Hayashi, a gente deve fazer o quê? Conversar com o Pai. Já conversou com o Pai? Sobre irritabilidade, sobre irritação, sobre um outro elemento químico, quem sabe, que está entrando na relação e a aliança é feita por nós dois? A cor dourada representa sofisticação, riqueza, nobreza, prestígio, fertilidade e luz. De acordo com algumas pesquisas, inicialmente, a aliança era tida como significado de propriedade ou de compra de determinada mulher que passara a ser sua noiva. A partir do século IX, se aplicou um símbolo de fidelidade e de união entre os casais de valor sentimental. Antes da oficialização, já era símbolo de um compromisso romântico. Antes do século IX, a aliança ela já era um símbolo de algo romântico. Vamos lá, a gente leu que a aliança, eu trouxe o bambolê para representar a aliança. Aqui, nesse tem emenda, e vocês sabem disso. Mas a nossa aliança não tem. Por quê? Porque ela vai, a nossa vida, ela é feita de ciclos, né? E ela vai, você vai aos 360 graus e vai vivendo. Às vezes passa pelas tempestades, pelas batalhas, pelas lutas, mas dá para continuar. Ela não tem início nem fim. Esse é o propósito de Deus para cada um dos nossos, para cada um casamento de cada um. Porém, irmãos, se eu e você, obrigada, decidirmos estabelecer um marco no nosso casamento, vai dar problema. Vou aproveitar a etiqueta que aqui está. Se você disser, esse aqui é o começo, esse é o marco de alguma situação, quem sabe até um problema. A partir de agora já era. Mas você está dentro de casa. Você só está dando uma chance de 360 graus. E aqui se finda, porque fecha. Porque você estabeleceu que é esse aqui. Mas se você decidir que o casamento é como a sua aliança, que ela não tem início e não tem fim, você vai arrancar o marco. Não sei se eu vou conseguir tirar que está colado.
Fiz que saiu tudo. Não está colado. Vamos abstrair, como diz as crianças. Vamos entender. Apareceu. Quando você tira um marco, que você decide que a partir de agora isso, você permite que a sua vida volte ao normal. Que a aliança, ela permaneça eternamente. Você não sabe onde começa. Se começa aqui, começa aqui, começa aqui, começa aqui, começa aqui. Não. A partir do momento que você criou a aliança, você estabeleceu que ela é infinita. Assim seja o seu e o meu casamento. Que Deus nesta noite venha ministrar e tenha ministrado no seu coração e na vida de cada um. Nós gostaríamos de estar orando por você. Você pode ficar de pé? Amém? Amém. A gente sabe que há muita dificuldade na família. Há muita dificuldade na família. Há muitas batalhas. E é muito fácil falar. Né? Né, pastora? A pastora sabe, ela foi casada. É muito fácil falar. Viver a dois não é fácil. Mas o Senhor diz uma coisa para nós, em todas as áreas da nossa vida. Eis que estou convosco todos os dias. Quando que Ele está conosco? Todos os dias. E o casamento é todos os dias. E Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E o casamento é ter que a morte separe. Deus passa da gente. Ele vai além da gente. Porque a morte pode nos separar. Mas Deus permanece. Porque Ele vai até a consumação do século. Ele vai além. Então, até o último dia do nosso casamento, Deus está conosco. Convida Ele, permanece Ele na sua vida e vai ser assim, pastor. Glória a Deus. Vamos estar orando nesse instante, no nome de Jesus. Você está perto aí do seu cônjuge. Seus filhos estão próximos também. Vem cá, Melissa, por favor. Esteja orando em família, se possível nesse momento. Se junta aí sua família. Se tem irmão, se tem parente que está próximo aí, esteja próximo do seu parente, do seu ente querido. Vem cá, sogra, vem para cá para o altar também, no nome de Jesus. Vamos estar em oração nesse instante, no nome de Jesus. E se viu que tem alguém aí sozinho, abraça essa família aí. Abraça essa família aí, no nome de Jesus. Se tem alguém sozinho aí, se junta aí. Louvado seja o nome do Senhor. Deus querido, Deus eterno, Deus amado. Nesta hora, Senhor, nesta noite, nós apresentamos, Senhor, nossas famílias diante de Ti. Sabemos, Senhor, que não estão todos aqui, mas eu sei que o Senhor que está alcançando famílias aqui, está alcançando cada um membro dessa família, onde quer que eles estejam. E nessa palavra, Senhor, ministrada, que Teu Espírito permaneça palestrando conosco. Abençoa as nossas vidas, Senhor, como homens, chefes de família. Abençoa, Senhor, as mulheres, como, Senhor amado, servas do Senhor, que servem no seu lar. Que o Senhor esteja a abençoar suas filhas. E abençoa, Senhor, cada filho aqui representado, que ainda, Senhor, convive com seus pais, ou, Senhor, que já tem a sua família e que possui seus pais vivos. Senhor, sustenta esses filhos, para que, Senhor amado, possam honrar seus pais, possam cumprir a palavra e possam, Senhor amado, ser tremendamente abençoados, porque a Tua palavra, Senhor, determinou que, Senhor amado, terão dias prolongados e abençoados na terra. Senhor, eu abençoo a minha família em Seu nome, a vida da minha esposa, a vida da minha filha, e abençoa em Teu nome, Senhor, cada família, pois a Tua palavra já decretou que nossas famílias são benditas. A minha família é bendita, a família desse irmão é bendita. Mas tem muita confusão, mas já está
acontecendo paz. Mas tem muita doença, mas já está acontecendo a cura. Mas há muito isso, há muito aquilo. Tudo aquilo que não é de Deus não prevalecerá sobre a nossa família, mas as bênçãos do Senhor estão caindo como chuvas abundantes e constantes sobre a vida, Senhor amado, da nossa família, na nossa casa, pelo poder do nome de Jesus. Nós ministramos em oração, meu Senhor, nesse instante, nessa hora, porque o milagre, Senhor querido, das nossas famílias testemunharão teus feitos, e nós queremos testemunhar, Senhor, para a glória e louvor do nome do Senhor dos Exércitos, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer: a minha família está sendo blindada pelo Senhor. A minha família é bendita. A minha família é bendita. A minha família é bendita. Aplauda ao Senhor e o glorifica. Louvado seja o